As ferrovias no Pilbara formam uma vasta rede de linhas privadas de carga pesada em bitola padrão no remoto noroeste da Austrália Ocidental, construídas principalmente para transportar enormes quantidades de minério de ferro de minas isoladas no interior até portos de exportação na costa. Criadas após o fim da proibição de exportação de minério de ferro da Austrália em meados dos anos 60, essas ferrovias conectam regiões mineradoras importantes a portos principais como Port Hedland, Dampier e Cape Lambert, fundamental para transformar o Pilbara em uma das principais regiões de minério de ferro do mundo. Com quase 3.000 quilômetros de extensão, esse sistema opera alguns dos trens mais longos e pesados do mundo, frequentemente ultrapassando 3,5 quilômetros de comprimento, com até 300 vagões, transportando até 30.000 toneladas de minério por viagem. Em um dos nossos vídeos anteriores, lançado há quase 5 anos, mostramos os 10 trens mais pesados do mundo, sendo que 3 deles vieram do Pilbara. Então, se você ainda não assistiu, recomendamos muito que confira. Antes de continuar, curta, compartilhe e inscreva-se no Railways Explained para mais conteúdos assim. Você também pode apoiar o canal no Patreon, conferir nossos produtos e adquirir nosso e-book que traz versões escritas dos nossos primeiros 100 vídeos. Links estão na descrição abaixo. As origens das ferrovias do Pilbara remontam a muito antes do que sua forma moderna sugere. Os depósitos de minério de ferro na região eram conhecidos desde o final do século XIX, mas por décadas sua exploração permaneceu limitada. O principal motivo não era a geologia, mas a política. A Austrália impunha fortes restrições à exportação de minério de ferro, o que impedia o desenvolvimento em grande escala. Tudo mudou em 1960, quando a proibição de exportação foi suspensa. Ao mesmo tempo, a demanda global por aço estava aumentando rapidamente, especialmente no Japão, que passava por uma enorme expansão industrial no pós-guerra. De repente, as vastas e até então subutilizadas reservas de minério de ferro de Pilbara se tornaram um dos recursos mais valiosos do mundo. No entanto, havia um grande desafio. A Pilbara é uma das regiões mais remotas e inóspitas da Austrália. Distâncias vastas, calor extremo, falta de infraestrutura e praticamente nenhuma população significavam que qualquer operação de mineração em grande escala exigiria não apenas minas, mas sistemas logísticos inteiros construídos do zero. Para resolver isso, o governo introduziu um modelo único. O governo optou por permitir que mineradoras privadas criassem sua própria infraestrutura, como ferrovias, portos e até cidades inteiras, em vez de construir por conta própria. Em troca, essas empresas receberam direitos de mineração de longo prazo. Essa decisão moldaria a Pilbara no que ela é hoje, uma região dominada por ferrovias de carga pesada, verticalmente integradas e de propriedade privada. A construção começou no início da década de 1960, sob condições extremamente desafiadoras. O levantamento usou fotografia aérea e instrumentos eletrônicos de medição de distância, enquanto os trabalhadores enfrentavam calor, ciclones e terreno acidentado. Mesmo assim, o progresso foi muito rápido. As primeiras linhas principais foram inauguradas em 1966. A ferrovia Goldsworthy conectava Mount Goldsworthy a Port Hedland, enquanto a linha Hammersley ligava Tom Price a Dampier. Essas foram seguidas pela linha Mount Newman em 1969 e pela linha Robe River em 1972. Juntos, esses projetos lançaram as bases da rede ferroviária de carga pesada de Pilbara. Desde o início, essas ferrovias foram projetadas de modo diferente dos sistemas convencionais. Foram construídas com o objetivo de transportar minério de ferro da forma mais eficiente. Isso significava trilhos pesados, altas cargas por eixo, trens longos e operações totalmente integradas com minas e portos. Com o tempo, a rede continuou a se expandir. Novos participantes entraram no mercado, incluindo o Fortescue Metals Group nos anos 2000 e Roy Hill nos anos 2010, adicionando centenas de quilômetros de novos trilhos.
Atualmente, a rede ferroviária de Pilbara vai muito além da escala inicial, sendo um dos maiores sistemas ferroviários de carga pesada do mundo. Geograficamente, Pilbara é uma região de extremos. Com mais de 500 mil quilômetros quadrados, ela é composta em grande parte por desertos áridos, cadeias de montanhas rochosas e planícies costeiras ao longo do Oceano Índico. A Cordilheira de Hammersley abriga alguns dos depósitos de minério de ferro mais ricos do mundo. Mas essa paisagem também apresenta sérios desafios de engenharia. As temperaturas frequentemente passam de 50 graus Celsius, podendo afetar a expansão dos trilhos e o desempenho dos equipamentos. Ciclones sazonais trazem chuvas intensas, causando inundações e erosão. O solo em si, rico em ferro, exige técnicas especializadas de construção de trilhos para garantir a estabilidade. Assim, as ferrovias de Pilbara são feitas para suportar algumas das condições mais adversas do setor ferroviário. Trilhos são reforçados, aterros elevados em áreas de inundação e a manutenção depende de sistemas avançados de monitoramento. Do ponto de vista econômico, é impossível exagerar a importância dessas ferrovias. A região de Pilbara responde por mais de 90% das exportações de minério de ferro da Austrália, com a maioria dos embarques destinados a mercados asiáticos como China, Japão e Coreia do Sul. Centenas de milhões de toneladas de minério de ferro são transportadas anualmente das minas do interior para os portos no litoral por essas ferrovias. Isso faz com que o transporte ferroviário não seja apenas importante, mas absolutamente essencial. Sem ele, toda a indústria simplesmente não funcionaria. As ferrovias são uma solução de baixo custo e alta capacidade que mantém empresas de mineração competitivas no mercado global. O impacto econômico é enorme. As exportações de minério de ferro da Austrália Ocidental valem bilhões de dólares australianos por ano, sustentando dezenas de milhares de empregos e impulsionando o desenvolvimento regional. Cidades como Newman devem sua própria existência à ferrovia e à indústria de mineração. Quando se trata de operações, várias grandes empresas dominam o cenário ferroviário de Pilbara. A Rio Tinto opera a maior rede, combinando os antigos sistemas Hammersley e Robe River em uma rede integrada de quase 2.000 quilômetros. Esse sistema conecta 18 minas aos portos de Dampier e Cap Lambert e movimenta cerca de 330 milhões de toneladas de minério por ano. Ela possui mais de 200 locomotivas que puxam trens longos e pesados pelo terreno acidentado de Pilbara. As operações diárias normalmente envolvem cerca de 50 trens, cada um capaz de transportar até 28 mil toneladas em ciclos de aproximadamente 28 horas. Uma das inovações mais notáveis da Rio Tinto é o AutoRoll, um sistema ferroviário de transporte pesado totalmente autônomo, avaliado em 940 milhões de dólares australianos. Introduzido em 2018 e totalmente implementado até 2021, ele permite que os trens operem sem maquinistas, melhorando a eficiência e a segurança, além de reduzir os custos operacionais. A BHP opera outra grande rede ferroviária centrada nas linhas Mount Newman e Goldsworthy. Essas linhas somam mais de 700 quilômetros e ligam áreas de mineração a Port Hedland. Coletivamente, essas linhas sustentam uma capacidade do sistema de cerca de 270 milhões de toneladas por ano em 2024, apoiadas por mais de 35 trens diariamente. Desafios como o terreno acidentado da região e inclinações de 1,5% são superados por meio de locomotivas pesadas avançadas, normalmente com 8 a 10 unidades por trem para manter a cumprimento do cronograma. A rede da Fortescue Metals Group hoje se estende por mais de 600 quilômetros de trilhos de bitola padrão, conectando centros de mineração importantes como Mina Cloudbreak, Mina Christmas Creek, Mina Firetail e Mina Elewana, com instalações de exportação em Port Hedland. Projetada para transporte de carga a granel de alta eficiência, a ferrovia movimenta mais de 190 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.
com melhorias na infraestrutura, permitindo cargas por eixo de até 40 toneladas e apoiando a meta de produção mais ampla da Fortescue de 270 milhões de toneladas por ano. Os trens operam a velocidades de até 80 km por hora para otimizar os tempos de ciclo em seus blocos de 8 km. Enquanto os avanços tecnológicos recentes se concentram na descarbonização por meio de locomotivas movidas a bateria, eletricidade e amônia, como parte do programa Pilbara Energy Connect. A integração de operações ferroviárias de alta capacidade com energia renovável torna a Fortescue líder em transporte pesado eficiente e logística de mineração com zero emissões. A ferrovia Roy Hill, operada pela Hancock Prospecting, foi inaugurada em 2015. Ela se estende por 344 quilômetros desde o local da mina Roy Hill, próximo a Newman, até instalações portuárias dedicadas em Port Hedland. Projetada para operações de carga pesada, a ferrovia suporta uma capacidade de 60 milhões de toneladas por ano de minério de ferro. Os trens são compostos por até 232 vagões de minério puxados por 3 locomotivas cada um. O controle dos trens é gerenciado a partir de Perth, usando uma rede de rádio digital Tetra com ordens verbais, complementada por sistemas avançados de sinalização Ansaldo-Cab, que utilizam localização via satélite para maior segurança e eficiência, sendo a primeira implementação desse tipo no mundo no nível 4 de integridade de segurança. As ferrovias de Pilbara estão entre as ferrovias industriais mais avançadas do mundo. As linhas principais usam trilhos de bitola padrão, garantindo estabilidade e suportando cargas pesadas. Os trilhos costumam ser muito pesados, assentados em dormentes de concreto e apoiados em camadas profundas de lastro para suportar cargas por eixo de até 40 toneladas. Operações ferroviárias dependem de sistemas centralizados de controle de tráfego, geralmente com comunicação por rádio. Isso permite que despachantes controlem os trens em longas distâncias em tempo real, sem precisar de infraestrutura tradicional de sinalização. Em alguns casos, como na Rio Tinto, as operações da rede são totalmente automatizadas. Trens autônomos usam GPS, sensores a bordo e softwares avançados para navegar pela rede de forma segura e eficiente, operando 24 horas por dia. O material rodante é outro componente essencial desses sistemas. A ferrovia Roy Hill utiliza 28 unidades ES-40 e 4 ACI, da série Evolution, introduzidas a partir de 2015 cada uma, equipada com um motor Gabo 12 de 4.400 cavalos de potência, em conformidade com os padrões de emissão Tier 4 da EPA dos Estados Unidos. Essa forma de potência distribuída é composta por trens de 270 vagões que percorrem 344 quilômetros até Port Hedland. As operações da Rio Tinto contam com mais de 220 locomotivas GE, incluindo 49 ES-44 ACI, 100 ES-40 e 4 DCI, e unidades 72.944 CW, todas com ênfase em tração CA ou CC, avançada para operações autônomas de transporte pesado. A BHP opera mais de 180 locomotivas SD70ACE e SD70ACE. As locomotivas LCI, implantadas após 2000 com motores 16.710 G3A de 4.300 HP, foram projetadas para operações de baixa emissão em Pilbara, permitindo composições com mais de 2,5 km de comprimentos. A Fortescue utiliza variantes GT46 ACE, incluindo os modelos Gen 2 e Gen 3, com motores EMD 16.700 e 10 G3C, otimizados para transporte pesado em alta velocidade, chegando a até 80 km por hora carregados. Os vagões de minério nas ferrovias de Pilbara são gôndolas rotativas especializadas, projetadas principalmente para o transporte eficiente de minério de ferro, com capacidades superiores a 100 toneladas por vagão para lidar com os enormes volumes de produção da região.
Os sistemas de engate automático aumentam ainda mais a eficiência ao permitir conexões rápidas, sem intervenção manual, suportando os trens de carga pesada que podem ultrapassar 200 vagões de comprimento. Os vagões de minério de Pilbara possuem sistemas avançados de supressão de poeira, como laterais fechadas e tecnologias de nebulização, reduzindo o impacto ambiental das partículas finas e atendendo padrões regulatórios rigorosos. Eixos mais pesados, com capacidade de 35 toneladas cada, permitem que os vagões transportem o minério de ferro denso e de alta massa específica dos depósitos de Pilbara, aumentando a eficiência da carga útil e mantendo a estabilidade dos trilhos em linhas de bitola padrão. Essas inovações fortalecem o papel da ferrovia no transporte anual de bilhões de toneladas de minério para portos de exportação. Chegamos ao fim do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no Railways Explained para mais conteúdos assim. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode conferir nosso Patreon, nossos produtos e nosso e-book, que traz versões escritas dos nossos primeiros 100 vídeos. Todos os links estão na descrição abaixo. Thanks for watching and see you in the next video.